Hey galera, tudo bom? Hoje a gente vai voltar na matéria de história antiga. Espero que vocês estejam estudando. Se não, estudem, tá? E vamos lá. Hoje a aula é sobre civilização hebraica. Aula de número 3. Beleza? Tá. É o seguinte, gente. Como a gente vai falar de uma civilização muito antiga, que tem ramificação religiosa, eu peguei no aspecto tanto judaico como cristão, como do Islã também, para que vocês possam ter uma noção bem ampla, ok? Porque assim, eu não vou doutrinar ninguém com nenhum cunho religioso, veja bem. É só para vocês terem uma noção mesmo, em vários aspectos, como foi essa civilização tão importante, tá? Então, o povo hebreu, ele também pode ser denominado como israelita, ou como judeus, ou como, enfim, a região prometida é Canaã, Israel ou Palestina. Vai da doutrina, vai do livro que vocês estiverem lendo, do textinho, tá? Como eu disse na aula passada, eles são povos semitas, né? E aí, vocês lembram quando a gente falou da crescente fértil? Então vamos lá. Eles são a primeira civilização a afirmar o monoteísmo, né? Porque, como a gente verificou na Mesopotâmia, tanto sumérios, acadianos, amoritas, eram tudo civilizações, até o Egito, eles eram tudo politeístas, ou seja, eles acreditavam em diversas divindades e não só em um único Deus. Então, qual que é a diferença dos hebreus? É que eles começaram a acreditar na existência de um único Deus, tá? Beleza. A gente tem aqui no Gênesis, a gente começa com Abraão. Ele nasceu aqui em Ur, na cidade, lembra dos Sumérios? Isso. Ele nasceu nessa cidade da Mesopotâmia e ele recebeu, né, um chamado do Senhor e que ele teria que ir até essa terra prometida, que ele iria guiar eles, né? Porque lá ia dar tudo certo. Então, a gente precisa entender que essa civilização eles eram basicamente patriarcado, né? Então tinha um homem, ele era o chefe da família, eles viviam em pequenos clãs em volta da cidade, né? E aí ele foi para essa terra prometida. Então vamos dividir a civilização hebraica em três fases, tá? A primeira, vocês podem pegar pelo período bíblico, o mosaico, né? Que é essa fase que compreende de Abraão até Moisés. É essa fase dos patriarcas. E aí eu peguei aqui é, ai, com uma ramificação um pouco mais judaica, tá? Para explicação. Então, o que é interessante? Os hebreus, né? Eles tinham um calendário. Então, eles tinham o período que eles vão fazer a colheita deles e o período que é um pouco mais seco, né? Então, tá. Após a chegada de Abraão à terra de Canaã, ele firma uma aliança com Deus, né? O Javé, depende da onde vocês estão lendo. E aí ele fala: Eu multiplicarei grandemente a tua descendência de tal modo que não poderá contá-la. Realmente, né? Porque aquele povo se espalhou grandemente. E como sinal dessa aliança, ele ordenou que todos os homens, né, fizessem aquela circuncisão. Mas sigamos. Eu fiz aqui para vocês, ó, uma. Porque eu faltei um pouco na aula de biologia, mas eu tentei fazer de uma forma bem fácil para vocês entenderem, né, a linhagem. Então, o que que acontece? Tava lá Abraão cuidando da vida dele, de boa, vida pastoril, de boa. E o que que acontece? Lá na Palestina, lá em Canaã, eles sofriam muitas invasões, né, muitas guerras com relação aos filisteus, como os assírios, lembra com os assírios? Então, diversos povos tentavam, né, ficar roubando a terra deles, né, por questão econômica, por questão de localidade, e assim seja. Então, Abraão, ele foi para o Egito, num determinado momento de seca, ganhou essa esposa, né, essa escrava, com ela teve um filho, e aí, em determinado momento, a esposa dele, que tinha dificuldade para ter filhote, começou a ter, né, um filho,
teve um filho, tá? Que é Isaac. E aí Canaã volta, aí Abraão volta para Canaã e aí ele cria, né, esse filho dele, Belê. Aí H e Ismael, eles vão dar uma passeada na história, porque eu não vou adentrar, não vou esmiuçar essa parte. Beleza? E aí o que que acontece? Lembra que eu falei pra vocês que tem um determinado momento que tem seca, né? Então eles estavam lá de boa, em Canaã. E aí a gente tem a ramificação de Jacó, que parte agora pro nome de Isaac, se casa com Raquel. Aí ele tem a linhagem. Então o que que acontece? Tava lá Abraão cuidando da vida dele, de boa, vida pastoril, de boa. E o que que acontece? Lá na Palestina, lá em Canaã, eles sofriam muitas invasões, né? Muitas guerras com relação aos filisteus, como os assírios, lembra com os assírios? Então, diversos povos tentavam, né, ficar roubando a terra deles, né? Por questão econômica, por questão de localidade, e assim seja. Então, Abraão, ele foi para o Egito, num determinado momento de seca, ganhou essa esposa, né, essa escrava, com ela teve um filho, e aí, em determinado momento, a esposa dele, que tinha dificuldade para ter filhote, começou a ter, né, um filho, teve um filho, tá? Que é Isaac. E aí Canaã volta, aí Abraão volta para Canaã, e aí ele cria, né, esse filho dele, Belê. Aí H e Ismael, eles vão dar uma passeada na história, porque eu não vou adentrar, não vou esmiuçar essa parte. Beleza? E aí o que que acontece? Lembra que eu falei pra vocês que tem um determinado momento que tem seca, né? Então eles estavam lá de boa, em Canaã. E aí a gente tem a ramificação de Jacó, que parte agora pro nome de Isaac, se casa com Raquel. Aí ele tem uma renca de filhos, né? Ele tem uma renca de filhos, e desses filhos, um é José. Aí vocês vão falar, eita, a história de José do Egito. Então como é que ele foi parar lá no Egito, né? Porque a gente só sabe assim, a história de José, vírgula, do Egito, mas ele tá em Canaã ainda. Então o que acontece? Ele foi vendido pelos irmãos dele, os 12 filhos de Israel, que depois vai dar aquela... depois eu conto a história. Enfim, aí ele foi pro Egito, ele foi vendido pelos irmãos, porque para ter uns irmãos desse jeito, melhor nem ter, né, galera? Mas tudo bem, sigamos. Eu peguei aqui para vocês um trecho do filme, porque eu adoro filminho. Então, deixa eu pôr aqui para rodar. Como pude deixar isto acontecer? Minha mulher... Eu entendo você. Vamos. Pelo bem do Egito, livre-me desse sofrimento. É este o homem de quem me falou? Sim, Excelência. Disseram-me que basta você ouvir um sonho para interpretá-lo. Não eu, Excelência. A explicação vem de Deus. Nenhum dos meus sábios é mágico. Nenhum dos meus deuses pôde me ajudar. Por que acha que seu Deus é diferente? Conte-me o sonho, Faraó. É igual toda noite. Estou perto do Nilo. 7 vacas sadias pastam tranquilamente nas margens.
Mas então, 7 vacas doentes saem do mesmo rio. As mais pavorosas que já viram no Egito. De repente elas começam a devorar as saudáveis. E mesmo assim continuam tão doentes quanto antes. Então eu acordo. Algo mais? Sim. Um outro sonho sempre se segue. 7 espigas de trigo cheias e douradas crescem de uma só haste. De repente, 7 espigas magras e ressequidas surgem na mesma haste. E devoram as 7 espigas boas. Tudo que sobra são grãos secos e estragados. E nada mais. Então, Seus sonhos são um só. As 7 vacas e espigas de trigo são 7 anos de abundância. E o trigo seco significam que 7 anos de fome se seguirão e destruirão a terra. O Egito pode não sobreviver. isso pode ser evitado. O que pode ser feito? Deve encontrar um homem em quem confie. Durante os anos de fartura, faça com que ele colete 1/5 dos grãos de cada campo e armazene sob guarda. Então, durante os anos de fome, devolva para o povo. Putifar, confia nesse homem? Com minha vida, Excelência. Beleza, gente. Até então a gente tá vendo a história de José, que tem diversos lugares, vocês podem estar olhando, mas eu gosto de desenho, então, para dar uma relaxada na mente. Então, a gente tem esse faraó, ele é da linhagem dos iscos. Lembra que na aula passada eu falei sobre os iscos que estavam no Egito? Então, ele é da linhagem dos iscos e após a sua morte teve a expulsão dos iscos. Mas, olha só, quem expulsou os iscos foi esse faraó aqui, tá? Olha que imagem legal. Eu adorei essa imagem, gente. Mas no período de José, era este daqui. Opa. Volta. Isso. Era esse faraó pop mesmo, que era o do período de José. Só a título de curiosidade pra vocês. Estou sofrendo com a internet, mas vai dar tudo certo. Viu só? Olha que imagem colorida. Muito bonitinho, né? Gostei. Próximo. Então, a gente já está sentindo o drama de como é que era esse período dos hebreus, né? Então, por volta de 1700 a.C., lembra? Eles vão lá pro Egito. Por quê? Porque o Egito é o período, assim, que o Egito tem, é a única região que tem grãos, que consegue fazer comércio, em contrapartida dos outros lugares da Mesopotâmia não está fértil, né? Então, a galera que estava lá na Terra Prometida veio pro Egito por esta razão. Ok? Ana, esta é minha irmã, Naila. Quem é o próximo? Somos nós, meu senhor. Vocês não são egípcios. Não, senhor. Meus irmãos e eu viajamos muito, de Canaã. José, o que houve? Nada. Olhe pra você, está tremendo. Deve ser o sol. Eu estou bem. Por favor, nossas esposas e filhos têm fome. Desculpe, mas vocês não contribuíram para o nosso estoque. Não é caridade, não é caridade, pagarei com prata. Quantos vocês são? Há 12 de nós. 10 aqui e em casa temos nosso pai e nosso irmão mais novo. Muito bem. Deles, Nada! 10 estrangeiros pedindo... José, o que houve? Nada. Olhe pra você, está tremendo. Deve ser o sol. Eu estou bem. Por favor, nossas esposas e filhos têm fome. desculpe, mas vocês não contribuíram para o nosso estoque. Não é caridade, pagarei com prata. Quantos vocês são? Há 12 de nós. 10 aqui e em casa temos nosso pai e nosso irmão mais novo. Muito bem.
deles. Nada! 10 estrangeiros pedindo grãos. Nenhum elo com o Egito. Serão ladrões querendo ver onde guardamos o nosso trigo? Espiões? Não sei o que são, mas não acredito em sua história. Excelência, tudo que nós dizemos é verdade. Eu juro, eu juro. Então prove! Mostre-me esse irmão mais novo. Mas por que? O que isso provaria? Que vocês não estão mentindo. Se for verdade, deixarei que comprem todo o trigo que quiserem. Mas até lá, prendam este! Não faça isso. Vamos prendê-lo até que mostrem esse irmão mais novo. Levem-no. Não faça isso! Judá! Me ajude! Gente, então vocês estão prestando atenção, né? Aos irmãos, tranquilo, por cargas d'água, o José perdoa eles, né? E tá tudo tranquilo. Até então, os hebreus não tinha, assim, o Egito não tinha nada contra. Até porque o José tava ajudando a galera, tava tipo, pô, tá descobrindo os sonhos do faraó, não tem por que a gente não gostar de vocês. Mas aí, gente, vocês têm que pensar assim. Quando é que eles começam a ser odiados, né? Porque assim, tava tudo tranquilo, tava tudo maravilhoso, os egípcios moravam dentro da cidade e os hebreus, eles ficavam na parte de fora. E aí, a gente vai passar para a fase de Moisés, né? E eu peguei aqui, ó, Levi. Lembra que eu falei que são as 12 tribos de Israel? Os 12 filhos lá de Isaac? Então, da tribo de Levi, teve essa ramificação aqui, ó. Nasceu, aí casou e nasceu Moisés, tá? Então, ele é da tribo de Levi. Aí, ó, como eu falei pra vocês, Moisés é um dos profetas mais importantes do judaísmo, do cristianismo e do islã, né? Então, teoricamente, Moisés, ele vai ser essa pessoa que vai libertar os hebreus da escravidão de Egito, né? E vai levar eles pra terra prometida deles, tá ok? Como vocês estão vendo, eu adoro um filmezinho, né? Deixa eu ver se eu... Ah, tá. Faraó, que tava nessa época, tá aqui na descrição, suave. Deixa eu pôr aqui. Mas com o passar do tempo, os faraós se tornaram cruéis. E agora somente se mantém no poder através do medo que causa. Eles escravizaram as pessoas, forçando-as a construir monumentos que simbolizam a grandeza dos faraós. O povo israelense foi um desses povos escravizados. Um dia, um certo faraó olhou para os escravos israelenses e viu que eles eram numerosos. Com medo de que se tornassem muito poderosos, determinou que todos os meninos israelenses recém-nascidos fossem executados. Isso fez com que os escravos buscassem sua última esperança de liberdade, a chegada do escolhido. Um homem que, segundo profecias, quebraria suas correntes e os guiaria até a terra prometida. Nessa época, uma inteligente mulher israelense chamada Joquebede deu à luz um lindo menino. Na esperança de proteger o bebê, ela fez um cesto reforçado e colocou seu filho dentro. Ela o lançou ao Nilo, torcendo para que os soldados do faraó não o encontrassem. O destino e a providência levaram o garoto rio abaixo, até onde a filha do faraó estava se banhando. O bebê conquistou seu coração. Então ela o adotou, sem saber que a mulher escolhida para cuidar dele era a própria mãe do garoto. Com o carinho e amor dado por essas duas mulheres, o menino cresceu forte e livre, sem imaginar que os acontecimentos futuros transformariam sua realidade, suas crenças e a própria vida para sempre. Com o passar dos anos, os israelenses começaram a duvidar da existência do escolhido, aquele que teria força e inteligência para desafiar o próprio faraó. Legal, né, gente? É muito interessante vocês pegarem não só esses filmes com desenhos, mas filmes da própria época e conseguir relacionar os fatos históricos, tá, galera? É que eu gosto de desenho. E é isso, tá? Então vamos para a segunda fase dos hebreus, né? O período dos juízes, né? Então, após essa historinhazinha de Moisés, eu não vou falar, ele abriu o Mar Vermelho lá, passou a galera e tal. E aí, o que acontece? Depois que Moisés passou com a galera, né?
pro outro lado. Como é que faz? Não tem como plantar, a gente tem que comer, 40 anos no deserto, todo mundo pistola. Moisés uma hora morre, porque as pessoas tendem a morrer um dia, né? E aí seu sucessor for quem? Josué, decor? Então, beleza. Então, Josué entrou em um combate com a galera. Porque assim, se eles estão lá no Egito, vocês concordam que outra civilização ocupou Canaã, né? A Terra Prometida. Então, eles iam ter que sair no soco para recuperar a terra. Então, né, Josué, ele cruza esse rio Jordão, entra em combate com essa civilização de cananeus e recupera a terra, né? O que é interessante na fase de Moisés é que ele, né, foi o período que a gente tem o código de Moisés, né, a lei mosaica. O que trata essa lei mosaica? Ela fala muito de moral, costumes, ritos. Ela institui também os 10 mandamentos, né, que Deus passou para ele quando estava no Monte Sinai. E aí tá aqui no textinho que esse período ele está contido no Pentateuco, né? Desculpa. E é onde conta a história mais da galera, do povo dos judeus mesmo. E essa fase também tá escrita na Bíblia, e tá escrita no Alcorão, e tá escrito em vários outros lugares. É só vocês procurarem. Beleza? Então vamos lá. Terceira fase, bem importante, rica de informação. Essa fase é aquele período em que houve uma monarquia hebraica, né? Então, eles estão lá em Canaã, recuperaram a terra deles, iniciou a monarquia com Saul, tá? E aí teve seu sucessor Davi, que ele veio, trouxe a arca sagrada, aquele símbolo que tinham como aliança com Deus, né? Na posterior, né, o apogeu da civilização, dessa monarquia, teve com Salomão, né? E aí ele fez aquele templo dele, né? Mas o que acontece? Quando Salomão morre, gente, a tribo acaba se dividindo. Então fica 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. E aí fica o quê? Reino de Israel e reino de Judá. Mas o que acontece, gente? Lembra que eu falei para vocês que estavam tendo muitas tretas na Mesopotâmia? Então, no reino de Israel, onde tinha essas 10 tribos, o Jargão II, lembra da Síria? Ele veio e subjugou eles. Assim como no reino de Judá, que veio Nabucodonosor da Babilônia, lembra? E montou em cima deles. Então, assim, os hebreus, eles vão ser dominados por diversas civilizações, menos os fenícios, tá ok? E aí, quem é que vai salvar os hebreus nessa parte, nessa situação? Vai vir um cara que eu já falei na aula passada, que é o Sírio, rei da Pérsia, que inclusive é o tema da nossa próxima aula, tá? Aí depois, eu fiz para vocês uma linha do tempo, né? Então, em 722 a.C., Israel caiu no poder dos assírios. 587, os babilônicos, né, conquistaram Judá. Em 333, a gente tem a Palestina, que foi conquistada pelo Alexandre o Grande, e depois pelos romanos, né? E nesse contexto nasce Jesus Cristo. No caso, alguns judeus acham que ele iria, né, tirar esses invasores da cidade deles. Como ele não fez isso, ele não seria o Salvador, mas, como eu disse, vai da onde vocês estão lendo, tá ok? Até porque, se vocês olharem aqui atrás... isso aqui. Lembra que eu falei para vocês na aula passada, aquele episódio conhecido como Cativeiro da Babilônia? Então, aqui, ó, quando eles foram pegos como escravos, né, e foram colocados no cativeiro, alguém tomou de volta a Terra Prometida. Então, eles esperavam que Deus mandasse uma pessoa, né, que pudesse guiar eles de novo para a Terra Prometida e que pudesse,
estabelecer a civilização novamente. Como Jesus Cristo não fez isso, algumas pessoas não consideram, né, o título de Messias para ele. E em 134 depois de Cristo, os judeus foram novamente expulsos da sua terra e espalhados pelo mundo. Certinho, eu não vou ficar lendo o slide, tá? Porque não é legal, certo? E aí a gente vai começar a ler civilização persa, mas aí eu vou deixar para a próxima aula, tá? Vamos fazer uns exercícios para fixar a matéria? Então, tá. A organização política da civilização hebraica entrou em declínio a partir do século V, quando profundas crises e invasões assolaram os territórios hebreus. Tal situação ocorreu após a morte de qual rei hebreu, no ano de 935. Então, vamos dar um feedback na matéria. Davi, ele foi um cara muito legal, trouxe a arca sagrada, tava tudo tranquilo. Saul foi o primeiro monarca, né, gente? Tranquilo, e seu sucessor foi Davi. Em terceiro lugar, teve o filho de Davi, que é o Salomão. No período de Salomão é onde a gente tem o quê? A ascensão, né? É a situação em que os hebreus chegaram no ápice deles. E depois de Salomão, a morte dele, foi ramificado, né? O reino em 10 para cima e 2 tribos para baixo. 10 tribos de Israel ficaram, né? Ao norte e 2 ficaram ao sul. A pergunta quer saber, no caso, né? Após a morte de que rei a gente teve o declínio da civilização? De quem? Opa. Isso mesmo, de Salomão, porque até lá a gente tinha essa unificação. Depois que Salomão morreu, houve essa divisão, certo? Próxima. Os judeus foram dominados por diversos povos da antiguidade. Após o seu estabelecimento na região da Palestina, no Oriente Médio, qual das alternativas abaixo não corresponde a um povo que dominou os judeus? Então, vamos lá. Os assírios dominaram os hebreus? Sim. Os babilônicos? Sim. Os macedônicos, Alexandre da Macedônia? Sim. E depois os romanos? Também. A única civilização que não dominou os hebreus foram os fenícios, tá, gente? Qualquer coisa vocês podem voltar nos slides anteriores, que lá mostra para vocês a ordem, né, cronológica, e que em nenhum momento eu falei que os fenícios dominaram os hebreus, ok? Eles entravam em conflito para ter a terra prometida, mas eles nunca chegaram a dominar de fato, tá bom? Assim como os filisteus, os assirianos, mas conflito todo mundo tem, né? Então, vamos analisar as afirmativas abaixo. A crise política atingiu seu auge em 935 a.C., momento em que o rei Salomão faleceu. A situação que causou a separação dos hebreus em diferentes estados. O reino de Judá, com 2 tribos, e o reino de Israel, com 10 tribos. Correto. Segunda. No século I a.C., os romanos dominaram os judeus, depois de subjugar os territórios anteriormente controlados pelos macedônios. Correto. Lembra que eu falei para vocês que logo após Nabucodonosor, logo após Jargão II, veio uma outra figura conhecida que veio dominando todo aquele território, que é o Alexandre da Macedônia, né? O Alexandre o Grande. Ele veio tocando, subjugando diversas outras partes da Mesopotâmia, e ele chegou a esse território, tá? Aí ele subjugou também o Ciro, que tinha libertado a galera dos hebreus, mas tá certa essa resposta. Vamos para a terceira. O conhecido cativeiro babilônico, que durou meio século, foi interrompido quando o rei persa Ciro I
conquistou a Babilônia e libertou os judeus. Super correto, super correto. Os intensos conflitos entre judeus e romanos resultaram na violenta destruição da cidade de Jerusalém, verdade. E depois de destruírem a capital judaica, o povo judeu foi proibido de retornar à Palestina no episódio conhecido. Isso mesmo, super correto. Tá tudo correto, gente, tudo correto. Qualquer coisa vocês podem me falar, mas assim, isso aqui tá super correto. Eu peço para que vocês me mandem mensagem, tá? Se tiver alguma dúvida com relação ao conteúdo, com relação aos exercícios, peço que vocês leiam mais para que vocês possam fomentar dúvidas, questionar algum fato, tá? E eu tô aí para qualquer dúvida. Beijinho no coração.